Eixo temático 2, assunto: processo de gestão de riscos e boas práticas de gestão de riscos. Processo de gestão de riscos. A gestão de riscos é um processo estruturado que envolve identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos de uma organização. Aqui estão os principais conceitos do processo de gestão de riscos: comunicação e consulta. Comunicação envolve a troca de informações sobre riscos entre os responsáveis pela gestão de riscos e os stakeholders, que são as partes interessadas da organização. É crucial para garantir que todos entendam os riscos e as ações tomadas para mitigá-los. Consulta refere-se à solicitação de opiniões e feedback de stakeholders para garantir que o processo de gestão de riscos seja abrangente e bem informado. A consulta ajuda a obter diferentes perspectivas e a construir um consenso sobre a gestão de riscos. Contextualização consiste em entender o ambiente interno e externo em que a organização opera. Isso inclui a identificação de fatores que podem influenciar os riscos e os objetivos organizacionais. A contextualização ajuda a definir os critérios de risco e os limites de tolerância ao risco. Identificação de riscos é o processo de reconhecer e descrever os riscos que podem afetar a organização. Utiliza técnicas como brainstorming, entrevistas, análise SWOT e revisões de documentos. A identificação de riscos é fundamental para garantir que todos os riscos relevantes sejam considerados. Análise de riscos envolve a compreensão da natureza dos riscos e a determinação de seu nível. Isso é feito através da avaliação da probabilidade de ocorrência e do impacto potencial dos riscos. A análise pode ser qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa. Tratamento de riscos refere-se ao desenvolvimento e implementação de opções para abordar os riscos. As opções de tratamento incluem evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar o risco. O objetivo é modificar os riscos para que eles se enquadrem nos critérios de risco e nos níveis de tolerância estabelecidos pela organização. Monitoramento e revisão envolve o acompanhamento contínuo dos riscos e das medidas de controle para garantir que permaneçam eficazes. Inclui a revisão regular dos riscos identificados, da eficácia das respostas e a detecção de novos riscos. O monitoramento garante que a gestão de riscos seja dinâmica e adaptativa. Retroalimentação é o processo de utilizar informações obtidas através do monitoramento e revisão para melhorar continuamente o processo de gestão de riscos. A retroalimentação garante que as lições aprendidas e as melhores práticas sejam incorporadas nas futuras atividades de gestão de riscos. Boas práticas de gestão de riscos. Comprometimento da alta direção. O apoio da alta administração é essencial para a eficácia da gestão de riscos. A liderança deve promover uma cultura de risco aberta e suportar recursos adequados para as atividades de gestão de riscos. Cultura de risco. Desenvolver uma cultura onde os riscos sejam discutidos abertamente e a gestão de riscos seja vista como uma parte integral das operações diárias. Isso inclui treinamento e conscientização sobre riscos em todos os níveis da organização. Integração com processos organizacionais. A gestão de riscos deve ser integrada aos processos de tomada de decisão e planejamento estratégico da organização. Isso garante que os riscos sejam considerados nas decisões importantes. Abordagem baseada em riscos. As decisões devem ser baseadas na avaliação dos riscos e oportunidades. A abordagem baseada em riscos ajuda a priorizar ações e a alocar recursos de maneira eficaz. Documentação e transparência. Manter registros detalhados das atividades de gestão de riscos e garantir a transparência nas comunicações. A documentação ajuda a rastrear o histórico de riscos e respostas e a justificar decisões. O uso de tecnologias e ferramentas. Utilizar ferramentas e tecnologias adequadas para a identificação, análise e monitoramento de riscos. Softwares de gestão de riscos podem melhorar a eficiência e a precisão das atividades de gestão de riscos. Revisão e melhoria contínua. Implementar um ciclo contínuo de revisão e melhoria das práticas de gestão de riscos. Aprender com as experiências passadas e adaptar-se às mudanças no ambiente interno e externo. Esses conceitos e boas práticas fornecem uma estrutura para uma gestão de riscos eficaz, ajudando as organizações a identificar, avaliar e responder
aos riscos de maneira proativa e informada. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre gestão de riscos. O COSOERM, que é o Gerenciamento de Riscos Corporativos integrado com Estratégia e Performance, apresenta 20 princípios organizados em 5 componentes interrelacionados acerca do gerenciamento de riscos corporativos. Sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente todos os componentes: governança e cultura, definição de estratégia e objetivo, desempenho, análise e revisão, e informação, comunicação e reporte. O propósito da gestão de riscos, de acordo com a ISO 31000, é a criação e proteção de valor. Nesse sentido, uma abordagem estruturada e abrangente para a gestão de riscos contribui para resultados consistentes e comparáveis. A técnica que classifica o risco de forma qualitativa, através de uma matriz utilizando a frequência e a consequência ou a severidade como parâmetro, é a APR, ou seja, Análise Preliminar de Riscos. Trata-se de reconhecida técnica de análise de riscos cuja aplicação em seu primeiro nível de complexidade, que é a simples diagramação com os princípios da técnica, mesmo não avançando até a análise de dados quantitativos, permite ao analista um grande número de informações e conhecimento mais amplo do sistema, ou situação em estudo, propiciando-lhe uma visão bastante clara da questão e das possibilidades imediatas de atuação, no sentido de corrigir condições indesejadas. Trata-se da Análise de Árvore de Falhas, AAF. Conforme NBR IEC 31010, a ferramenta RASOP significa Estudo de Perigo e Operabilidade. A técnica de identificação de perigos e análise de riscos, que identifica sequências de acontecimentos que podem suceder um evento iniciador, é Análise por Árvore de Eventos, AAE. Assinale a alternativa que descreve corretamente a aplicação do uso da ferramenta FMEA. Pode ser aplicada durante o projeto, fabricação ou operação de um sistema físico para melhorar o projeto, selecionar entre alternativas de projeto e planejar um programa de manutenção. Um determinado colaborador da área de controles internos de uma organização elaborou tabela contendo, nas suas linhas, os diversos níveis de probabilidade de ocorrência de riscos identificados dentro da organização e, nas suas colunas, os diversos níveis de exposição financeira associados à ocorrência de cada um dos respectivos riscos. O objetivo ao elaborar tal quadro foi o de identificar visualmente os diversos riscos a que a organização está sujeita, oferecendo uma maneira prática e objetiva de priorização dos riscos para a seleção das formas de tratamento. Com base na situação descrita, é correto afirmar que o colaborador elaborou uma matriz de riscos. No gerenciamento de riscos de uma autarquia pública, optou-se por um modelo que, sem ser um referencial completo, permitisse estabelecer claramente os papéis e as responsabilidades essenciais de cada gestor dentro da organização, visando dessa forma a protegê-la dos riscos por meio de uma estrutura adequada de governança. Depreende-se do enunciado que a autarquia optou pelo modelo 3 linhas de defesa. No âmbito das práticas gerenciais e estratégicas, a análise de riscos surge como um imperativo para a tomada de decisões fundamentadas. Uma importante técnica de análise de risco consiste no estudo da identificação de perigos e operabilidade. A técnica de análise qualitativa, desenvolvida para examinar detalhadamente operações e procedimentos em busca de desvios operacionais, identificando perigos e prevenindo problemas, é a análise RASOP. O processo de gestão de riscos de segurança da informação da equipe de TI do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, denominado Processor, foi elaborado em plena observância à norma NBR ISO IEC 27005/2019. Sendo assim, durante a execução do processor, a equipe de TI do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deve julgar se o risco residual é ou não satisfatório logo após a atividade do processor de tratamento de risco. Gerenciamento de riscos é o processo de planejar, organizar, conduzir e controlar as atividades de uma organização, visando minimizar os efeitos do risco sobre o capital e o lucro de uma organização. Riscos podem surgir da incerteza do mercado financeiro, de falhas de projeto, de responsabilidades legais, de risco de crédito, de acidentes,
de causas naturais e desastres, bem como de ataques deliberados de adversários. De acordo com os conceitos relacionados à identificação, análise e tratamento de riscos, assim como o seu gerenciamento, quando riscos são identificados, após a sua avaliação, uma decisão de tratamento deve ser tomada para cada um dos riscos. Em grandes organizações, ISO ou CISO são pessoas responsáveis pelo processo de gerenciamento de risco, sendo considerado um processo contínuo. A avaliação do risco deve incluir uma abordagem sistemática para estimar a magnitude dos riscos, a análise do risco e o processo de comparar o risco estimado em relação a um critério, a fim de determinar a importância do risco, ou seja, a estimativa do risco. Bons estudos e até o próximo vídeo.